Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios sobre matriz de mudança de base aqui em álgebra linear, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos começar com esse exercício aqui. Ele fala que a gente tem a base beta no espaço P2, ou seja, no espaço dos polinômios de grau 2. Então, polinômios onde o maior expoente possível é o expoente 2. E aí, essa base beta é formada por 3 elementos, 1 mais x, x ao quadrado e 1 menos x. Então, o que é isso aqui? O que está acontecendo? A gente está no espaço P2, um espaço com todos os polinômios de segundo grau, e aí, essa base pode gerar todos esses polinômios. Então, se a gente fizer uma combinação linear dos elementos dessa base, a gente consegue gerar qualquer polinômio que está aqui dentro. Portanto, ela é uma base do espaço P2, só relembrando o conceito de base. Tá, essa é a base beta, mas aí ele também fala, seja uma base alfa, então outra base desse mesmo espaço, outro conjunto de elementos que gera todos os polinômios de grau 2. Tá o quê? O que a gente sabe sobre essa base é que a matriz de mudança de base de alfa para beta vai ser essa aqui. Então, quando a gente multiplica um polinômio de alfa por essa matriz aqui, a gente vai obter esse mesmo polinômio, só que escrito na base beta. Então, a gente não necessariamente tem os elementos da base alfa, mas a gente tem quem é a matriz de mudança de base de alfa para beta, né? E aí, a gente quer encontrar quem é o polinômio p de x, tal que esse polinômio escrito na base alfa vai ser 3, 4, 0, ou seja, 3 vezes o primeiro elemento da base alfa, mais 4 vezes o segundo elemento da base alfa, mais 0 vezes o terceiro elemento da base alfa. A gente quer encontrar quem é esse polinômio, só que na base beta. Então, a gente quer encontrar p de x escrito na base beta. E aí, vamos pensar, galera. A gente tem a base beta, os elementos que formam essa base, e a gente tem a matriz de mudança de base de alfa para beta. Como a gente pode encontrar quem é o polinômio p de x na base beta? Sabendo que ele, escrito na base alfa, é 3, 4, 0. Gente, por definição de matriz de mudança de base, a gente sabe que se a gente multiplicar a matriz de mudança de base de alfa para beta, então quando a gente está saindo de alfa indo para beta, multiplicando essa matriz por um polinômio que é de x, que está escrito na base alfa, ela vai justamente mudar esse polinômio da base alfa para a base beta. Então, a gente vai ter o mesmo polinômio que é de x, só que escrito na base beta. Então, onde a gente pode chegar para conseguir resolver esse exercício? Bom, a gente sabe, então, que a matriz de mudança de base de alfa para beta, que foi dada aqui pelo enunciado, vezes o polinômio p de x escrito na base alfa, vai dar para a gente esse mesmo polinômio p de x, só que escrito na base beta, porque a matriz de mudança de base vai fazer a função dela aqui, né? Vai mudar o polinômio de alfa para beta. Então, ele vai sair de alfa e vai ser igual a esse mesmo polinômio, só que escrito em beta. Então, vamos substituir aqui as informações que a gente tem. A matriz de mudança de base, o enunciado deu. O polinômio escrito na base alfa, ele também deu, né? Ele quer que ele seja 3, 4, 0. Então, a gente coloca aqui 3, 4, 0. E a multiplicação dessas matrizes vai ser igual o polinômio p de x escrito na base beta. Então, vamos fazer a multiplicação das matrizes aqui. Na primeira linha, primeira coluna, a gente vai ter menos 1 vezes 3, que é menos 3, mais 1 vezes 4, que é 4, mais 0 vezes 0, que é 0. Na segunda linha, primeira coluna, a gente vai ter 0 vezes 3, que é 0, menos 1 vezes 4, que é menos 4, mais 1 vezes 0, que é 0. E na terceira linha, primeira coluna, a gente vai ter 2 vezes 3, que é 6, 1 vezes 4, que é 4, mais 2 vezes 0, que é 0. E isso aqui vai ser igual ao polinômio p de x escrito na base beta. Então, o que a gente pode concluir? Que o polinômio p de x
escrito na base beta, a gente mudou de alfa para beta, né? Vai ser menos 3 mais 4, que é 1, 0 menos 4, que é menos 4, e 6 mais 4, que dá 10. Então, esse polinômio p de x escrito na base beta vai ser 1 vezes o primeiro elemento de beta, menos 4 vezes o segundo elemento de beta, mais 10 vezes o terceiro elemento de beta. Legal, então a gente já tem as coordenadas desse polinômio em relação à base beta. Agora vamos multiplicar por cada elemento para a gente ver de fato quem é esse polinômio, tá bom? Então, o polinômio p de x vai ser 1 vezes o primeiro elemento, que é 1 mais x, menos 4 vezes o segundo elemento, que é x ao quadrado, mais 10 vezes o terceiro elemento, que é 1 menos x. E aí, a gente pode desenvolver isso aqui para encontrar esse polinômio p de x, que é um polinômio do espaço P2. Polinômios de grau menor ou igual a 2, né? Então, vamos ver aqui quem vai ser o p de x. 1 vezes 1 mais x, a gente faz o chuveirinho, fica o próprio 1 mais x. Aí, a gente tem o menos 4x ao quadrado, e fazendo o chuveirinho aqui no 10 também, a gente tem mais 10 menos 10x. Então, o polinômio p de x vai ser menos 4x ao quadrado, aqui mais x menos 10x fica menos 9x, e mais 1 mais 10 fica mais 11. Então, esse aqui é o polinômio de grau 2, que escrito na base beta vai ter as coordenadas 1, menos 4, 10, né? Que está multiplicando cada elemento de beta. E escrito na base alfa, ele é 3, 4, 0. Então, 3 vezes o primeiro elemento de alfa, mais 4 vezes o segundo elemento de alfa, mais 0 vezes o terceiro elemento de alfa. Então, esse polinômio, a gente tem ele aqui escrito na base alfa, e aqui ele escrito na base beta. Então, a gente usou os conceitos de matriz de mudança de base aqui para encontrar quem é esse polinômio, beleza? Agora, olha só esse exercício, gente. A gente tem duas bases. A base alfa, que é formada pelos elementos 1, 1 e menos 1, 1. E a base beta, que é formada pelos elementos 1, menos 4 e menos 3, 13. E são duas bases do espaço R2, certo? Então, tanto a base alfa quanto a base beta são capazes de gerar qualquer outro vetor de R2. Se você pegar o vetor 10, 15, você consegue gerar esse vetor tanto com a base alfa quanto com a base beta, certo? E aí, esse exercício pede para a gente encontrar a matriz de mudança de base de alfa para beta. Então, se eu tenho um vetor escrito na base alfa, gerado de acordo com esses elementos de alfa, como eu encontro esse mesmo vetor, só que gerado de acordo com os elementos de beta? Deu para entender? Então, para a gente encontrar uma matriz de mudança de base, o primeiro passo vai ser a gente escrever os elementos de alfa, que é a base antiga, em relação à base beta, que é a base nova. Então, a gente vai escrever 1, 1, de acordo com 1, menos 4, menos 3, 13, e com menos 1, 1, mesma coisa, tá bom? Então, vamos relembrar como a gente escreve os vetores de uma base em relação a outra base. Vamos começar com o vetor 1, 1. Esse vetor está escrito na base alfa, e a gente quer encontrar ele escrito na base beta. Esse vetor escrito na base beta vai ser um vetor AB, onde A e B vão ser o seguinte. A gente vai fazer esse vetor 1, 1 igual A vezes o primeiro elemento da base beta, que é 1 menos 4, mais B vezes o segundo elemento da base beta, que é menos 3, 13. Os valores de A e B que satisfizerem isso aqui são as coordenadas do vetor 1, 1 na base beta, beleza? Então, vamos resolver isso aqui. A gente pode entrar multiplicando o A e o B, né? Então, fica 1, 1 igual 1 vezes A, que é A, menos 4 vezes A, que é menos 4A, e aqui, menos 3B e 13B. Aí, a gente pode somar as coordenadas aqui, né? Aí, vai ficar A menos 3B na primeira coordenada e menos 4A mais 13B na segunda coordenada. E aí, a gente pode igualar as coordenadas. Iguala a primeira com a primeira e a segunda com a segunda. Então, a gente vai ter A menos 3B igual a 1 e, ao mesmo tempo, menos 4A mais 13B também é igual a 1. Então, vamos resolver esse sistema para a gente encontrar quem é A e quem é B, tá bom?
eu vou multiplicar a primeira equação por 4, porque aí a gente consegue sumir 4a em cima com menos 4a embaixo. Então, vai ficar 4 vezes a menos 4 vezes 3 é 12, então menos 12b, igual 1 vezes 4, que é 4. Então, aqui a gente só multiplicou em cima tudo por 4. E aí, vamos somar as duas equações. Vai ficar 4 menos 4 dá 0, menos 12 mais 13 vai ser mais 1 vezes b, e 4 mais 1 igual a 5. Então, a gente já sabe que essa segunda coordenada b aqui vai valer 5. Agora, vamos encontrar a coordenada a. A gente pode substituir o valor de b que a gente encontrou aqui na primeira equação. Aí, vai ficar a menos 3 vezes 5 igual a 1. Então, a menos 15 é igual a 1. Portanto, a é igual a 1 mais 15, que é 16. Então, o a vale 16 e o b vale 5. Logo, o vetor 1 escrito na base beta vai ser 16, 5. Agora, a gente vai encontrar o outro vetor de alfa em relação à base beta. Então, mesma coisa, ó. A gente quer encontrar o vetor menos 1, 1, escrito na base beta, e a gente vai chamar as coordenadas de C e D, tá bom? E quem vai ser C, quem vai ser D? A gente faz a mesma coisa, menos 1, 1, igual C vezes o primeiro vetor da base beta, mais D vezes o segundo vetor da base beta. Fazendo o mesmo esquema, a gente soma as coordenadas, né? E a gente chega em um sistema. C menos 3D é igual a menos 1, e menos 4C mais 13D é igual a 1. Multiplicando a primeira equação por 4, a gente tem 4C menos 12D igual menos 4. E aí, a gente pode somar as equações. 4C menos 4C dá 0, menos 12D mais 13D dá mais D, menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, D é igual a menos 3. Então, C menos 3 vezes menos 3 é igual a menos 1. Então, C mais 9 é igual a menos 1. Portanto, C é igual a menos 1 menos 9, que dá menos 10. Então, C é igual a menos 10 e D é igual a menos 3. Essas são as coordenadas do vetor menos 1, 1 na base beta. Legal, então a gente já sabe que o primeiro vetor da base alfa, que é 1, 1, escrito na base beta, vai ser 16 e 5. E o segundo vetor, que é menos 1, 1, escrito na base beta, vai ser menos 10, menos 3. E aí, para a gente encontrar a matriz de mudança de base de alfa para beta, a gente vai escrever esses vetores nas colunas de uma matriz. Então, a primeira coluna vai ser o primeiro vetor da base alfa escrito na base beta. Então, 16, 5. E a segunda coluna vai ser o segundo vetor da base alfa escrito na base beta, menos 10, menos 3. Então, essa aqui é a matriz de mudança de base de alfa para beta. Então, basicamente, o passo a passo para encontrar essa matriz é a gente escrever os elementos da base antiga em relação à base nova e colocar isso nas colunas de uma matriz, beleza? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!